Então, para concluir essa exposição longa, espero que tenha contribuído para a compreensão do Maquiavel, da vida política, da nossa realidade. Eu gostaria de fazer algumas diferenciações aqui de conceitos. Primeiro, a política é entendida usualmente como uma ação prática dos profissionais da política. Mas isso é um equívoco. Política, em um sentido mais amplo, é a capacidade de uns, ou um tem, de exercer influência e de determinar o comportamento de outros. Seja através de um diálogo, seja através de um discurso, seja através de um programa de televisão, seja aqui de uma aula gravada, estamos exercendo influência, ou seja, daquela institucional, né, da institucional ligado a um conjunto de organizações que nós chamamos Estado, não é? Estado dividido em 3 poderes, o executivo, legislativo e judiciário. A política está aqui agora, está na sua cabeça, está na sua prática, está no seu cotidiano, está no nosso cotidiano. Opinião política, que normalmente numa conversa alguém diz, não, esta é a minha opinião. Refere-se a nós, como nós pensamos, a política. Tendo ou não uma fundamentação científica, sendo ou não coerência, podendo inclusive ser uma visão de política ao nível do senso comum. E a pessoa às vezes acredita que a sua opinião, ela deve predominar, inclusive levando atitudes às vezes até de agressividade, porque é a sua opinião política, às vezes extremamente equivocada, restrita ao nível do senso comum. Outro aspecto, outro campo da política seria o pensamento político. Relaciona-se a uma sistematização de opiniões políticas. Então esse pensamento político ele se desdobra em teoria política. Significa concepção política sistemática sobre o comportamento e as instituições políticas. Pode ter um caráter religioso ou laico, como, por exemplo, a teoria política cristã, ou outra religião qualquer, por exemplo, o islamismo. O islamismo, como o cristianismo, também é uma teologia política, que teoriza sobre a origem divina do poder do Estado e possui um caráter teocrático, ou seja, essas concepções levadas ao seu extremismo, elas o quê? Elas querem destruir o Estado laico e querem implementar um Estado fundamentalista, onde quem predomina não é os interesses coletivos, quem predomina são os interesses de determinada seita religiosa, como, por exemplo, hoje no Irã, na Arábia Saudita, em Israel. Ou uma teoria política elitista, liberal, marxista, social-democrata, etc. Então vocês vão observar que o pensamento político se manifesta, num primeiro momento, como uma teoria política, ela tem vários campos de interpretação e de análise, dependendo do autor que sistematiza essa teoria política. Nós aqui, por exemplo, estamos analisando aqui Maquiavel, estamos analisando o Lutero, que aparentemente é religioso, mas há uma teoria política também em Lutero, não é? O Hobbes, Locke, não é? Rousseau, não é? Que são o quê? São pensadores que sistematizam uma concepção política, que fundamenta, que desenvolve, que dá uma explicação para determinados fenômenos da política. Isso é o que nós chamamos de teoria política. A filosofia política. Filosofia política fundamenta-se mais com os fundamentos da origem humana do poder do Estado, como, por exemplo, a filosofia política greco-romana. Aí a gente dá destaque para Aristóteles, para Platão. Então, são elementos dos clássicos dessa filosofia política. O contratualismo, Hobbes, Locke e Rousseau. Em geral, essa filosofia política ela é prescritiva e normativa, ou seja, ela volta-se para o dever ser. A filosofia política não tem a pretensão de ser uma ciência. Ela está desenvolvendo um conjunto de ideias sistematizadas e articuladas entre si, com um caráter prescritivo e normativo, ou seja, como deveria ser a ação política dos homens. Outro campo da política, que é a história das ideias ou das teorias políticas, se refere mais aos teóricos e aos pensadores políticos. A história do pensamento político possui identidades com a história das ideias ou das teorias políticas, mas, em geral, ela é bem mais ampla, porque aqui ela pode incluir na história do pensamento político autores ou obras que não são consideradas
clássicas inerentes à teoria ou à filosofia política. E aquilo que nós estamos durante esse período todo falando, que é aqui a ciência política. A ciência política considera-se que ela foi inaugurada por Maquiavel com o livro O Príncipe. E o caráter da ciência é ser empirista, pois pretende abordar a realidade como ela se apresenta, analisar, descrever, quantificar o real político, que pode levar à pretensão da neutralidade científica. Por exemplo, Thomas Hobbes, ou John Locke, ou Rousseau, que está no campo da filosofia e da teoria política, eles escrevem e elaboram suas obras e fazem as suas análises políticas, tentando explicitar e dizer que a realidade é daquela forma. Porém, ao lermos essas obras, passar ela pela crítica da realidade, nós vamos perceber que ela não pode ser colocada no campo da ciência política, mesmo trazendo de forma sistemática uma série de conhecimentos extremamente importantes, mas esse conhecimento sobre a política não está no campo da ciência política, ele está no campo da teoria política ou da filosofia política. A ciência política é muito utilizada hoje para tentar captar a realidade. Daí as pesquisas de opiniões que levam a perceber as tendências políticas ou eleitorais está no campo aqui da ciência política. Acabou, porra! Então veja, há diferentes concepções e métodos relativos à ciência política. Porém, o que os caracteriza como ciência é o conteúdo empírico. O que diferencia a ciência política da teoria, da filosofia política, é o seu caráter empírico. Está referenciado à realidade, buscar tentar entender e explicar a realidade política como ela é. E a ciência política ela possui duas finalidades que se interrelacionam. Ela é explicativa, o que Maquiavel realiza no Príncipe. Ele desenvolve uma análise explicativa que possui uma finalidade teórica. Ele está explicando o que ocorreu historicamente na luta política pelo poder. E a outra, que é parte integrante também dessa finalidade, que ela é previsiva, ela pode ser previsível. Como Maquiavel parte do pressuposto que a fortuna, ou seja, que as condições históricas são mutáveis, são maleáveis, que elas passam por metamorfoses, então a partir de uma análise objetiva da realidade, como ela é, nos permite, claro, com a margem de erro, prever a possibilidade do que vai ocorrer posteriormente. É isso, por exemplo, que se faz em torno das eleições de 2022. Cada pretendente a candidato vai estar procurando se colocar numa posição mais favorável para, quando se lançar candidato, desenvolver a campanha eleitoral, ele tenha condições de disputar o poder e, quem sabe, de conquistar o poder através da via eleitoral em 2022. E como exemplo aqui, nós temos exemplo a ser trabalhado aqui de estudos feitos pelos Estados Unidos da América do Norte sobre a população no Vietnã, que permitiu a eles utilizar estratégias estáticas de destruição em massa sobre o Vietnã. I love the smell of napalm in the morning. Smells like... Só que não conseguiram vencer a guerra. Mesmo utilizando essas pesquisas, esses estudos, esse caráter explicativo e previsível da ciência política no que diz respeito ao Vietnã, os estudiosos, os cientistas políticos norte-americanos não conseguiram prever a disposição e a resistência do povo vietnamita. Então, pela primeira vez na história, um pequeno país, que é o Vietnã, massacrado, dizimado quase grande parte da sua população, vence a guerra contra a maior potência desse momento. Então aí é preciso ter muito cuidado sobre o caráter científico dessa ciência política e dos métodos que estão sendo aplicados e desenvolvidos. Aqui, por exemplo, que eu coloquei no Vale do São Francisco, quando houve o golpe militar e a preocupação que houve dos militares com reação popular do desenvolvimento de guerras de guerrilhas localizadas, eles fizeram uma pesquisa sobre o Brasil como um todo. E entre esses lugares que detectaram de possíveis focos ou de locais, de regiões que poderiam gerar contestação e apoio a movimentos guerrilheiros, foi no Vale do São Francisco. Então fizeram uma pesquisa sistemática, profunda, detalhada sobre a população que estava no Vale do São Francisco
e chegaram à conclusão de que o maior problema existente entre a população daquele local, dessa região, ampla e vasta região, que pega Minas Gerais, parte do Nordeste, era justamente a falta de informação, porque era uma população que vivia esquecida do Brasil, onde não tinha chegado nenhum rádio. Então, qual foi a medida que eles compreenderam que seria mais correta? Seria integrar essa população ao que ocorria no Brasil. Para integrar essa população do Vale do São Francisco, ela deveria ter acesso à informação. Para ter acesso à informação, o instrumento mais comum naquele momento foi rádio. Então, praticamente distribuíram em grande quantidade para a população do Vale do São Francisco o rádio. Para o quê? Integrá-lo, para que ele tivesse acesso às informações, e aí, claro, as informações segundo aqueles que controlavam os meios de comunicação, favoráveis e sustentadores da ditadura militar. Então, vocês observem que a ciência política, aplicada e utilizando os seus métodos, ela pode reproduzir resultados benéficos ou favoráveis àqueles que dominam esse conhecimento. Então, eu finalizaria dizendo que o conhecimento e o conhecimento científico é como a água que bebemos no nosso dia a dia. Sem água, nós definhamos. Sem conhecimento científico, nós nos tornamos, desculpa a expressão, bestas, massa de manobra daqueles que conquistaram, que querem manter o poder e continuar nos explorando, espoliando, destruindo as conquistas civilizatórias que nós conquistamos em esse árduo século de lutas até este momento. Então, para a nossa sobrevivência, para viver com qualidade, para viver com felicidade, não temos outro caminho. É buscar o conhecimento e o conhecimento científico. Como estamos falando aqui da ciência política, é o conhecimento científico sobre a política, sobre a ação política dos indivíduos, dos grupos sociais, das classes sociais, como elas se movimentam nesse mundo contraditório na defesa dos seus interesses, objetivando conquistar os seus objetivos. Então, fundamentalmente, para nós não há outra saída. É conhecer, 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 conhecer. E conhecimento não ocupa espaço no nosso cérebro. Quanto mais conhecimento nós acumulamos, mais facilidade, mais possibilidade temos de conhecer o mundo que vivemos e atuar sobre este mundo, buscando construir uma sociedade mais justa, mais fraterna e mais igualitária.